gente segue com nossos analistas. Abraham Weintraub, como a gente vem falando desde cedo, está nos Estados Unidos. Com a exoneração do Ministério da Educação, ele perde o foro privilegiado. Vamos lembrar que essa semana, por 9 votos a 1, né, Lu, o Supremo Tribunal Federal manteve Weintraub no inquérito das fake news. O Supremo negou o habeas corpus que foi pedido pelo ministro da Justiça, André Mendonça. E a gente vai conversar agora com Saulo Stefanoni Ali, ele é especialista em direito internacional. Oi, Saulo, boa tarde para você. Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Queria que você começasse explicando para nós, existe alguma chance de Weintraub ser extraditado? Boa tarde a todos, é um prazer poder colaborar aí. Na verdade, a extradição é um instituto que se aplica quando há uma condenação penal ou em razão da necessidade da instrução de uma ação penal, né? Então, o estrangeiro, ele por uma solicitação do Estado brasileiro, ele seria, lá nos Estados Unidos, preso e enviado de volta, né? O fundamento jurídico disso é um tratado específico ou tratados multilaterais gerais que prevêem, até porque a extradição também faz parte do costume internacional. Então, em tese, é sempre possível extraditar alguém que esteja respondendo a uma ação penal ou que tenha sido condenado por uma ação penal. Nesse caso, é importante ressaltar, no caso específico do ministro Weintraub, há um inquérito, né? O inquérito por si ainda não justifica nenhuma medida dessa natureza. Além disso, é importante considerar aqui um complicador. Ele ingressou lá, supostamente, segundo as informações que têm sido transmitidas, ainda na condição de ministro de Estado e, supostamente, para assumir um cargo num organismo internacional. Então, é preciso que essas situações sejam previamente aclaradas e que a gente possa compreender quais são os níveis de imunidade de que ele, eventualmente, ainda possa gozar, sem dizer que, claro, é preciso uma razão concreta para qualquer medida de extradição e, no caso concreto, ainda não posso opinar sobre esse assunto. Doutor Saulo, eu queria também uma ajuda, a Luciana falando aqui, para tentar entender justamente esse caso do ex-ministro, agora ex-ministro Abraham Weintraub, assumindo esse cargo no Banco Mundial. Um eventual mandado de prisão dele aqui no Brasil, como deve acontecer? O que deve acontecer de fato? Muito bem. Supondo, numa situação hipotética e genérica, que possa haver um mandado de prisão de alguém num estado estrangeiro, né, que objetivamente seja um agente de um organismo internacional. Os tratados de constituição e acordos específicos relacionados ao pessoal da organização podem sugerir determinadas imunidades. No nosso caso aqui, não existe ainda uma nomeação objetiva, né? Não haveria por que supor essa imunidade, mas pode haver sempre uma complicação diplomática, uma complicação política, porque todos esses atos são atos de Estado, né? Praticados no âmbito internacional. Então, o elemento político ele está sempre muito presente nessas relações, né? O próprio procedimento brasileiro para solicitar cooperação internacional, ele depende lá de um órgão do Ministério da Justiça, na maioria das hipóteses, embora o Ministério Público Federal também tenha lá alguma competência. É preciso, então, avaliar cada caso em particular e, sim, há complicadores. Nosso analista Lorival Santana tem agora uma pergunta para você também. Bom dia a todos. Eu vou andar algumas casinhas para trás e falar da forma como o Weintraub entrou hoje nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, entendo que o passaporte diplomático não isenta de visto, então ele precisaria de um visto para entrar. Agora, os Estados Unidos, em relação a alguns países, ele tem uma restrição de entrada de pessoas que respondem a processos no seu país de origem. E abre uma exceção para pessoas que têm um cargo de alto nível, um cargo de Estado, um cargo público. Seria essa a razão pela qual o Weintraub ainda procurou entrar
como estando pertencendo ao governo, tendo um cargo de ministro e pelo fato de, ao chegar, depois de chegar, ter sido destituído desse cargo, ele poderia ter incorrido em improbidade administrativa do ponto de vista dos Estados Unidos? Dorival, um grande prazer conversar com você por aqui. Esse assunto do passaporte diplomático, né, é um assunto muito delicado e tem muito a ver com a nossa cultura brasileira. A concessão desse tipo de passaporte, embora ele esteja regulamentado e haja hipóteses específicas para sua concessão, também há um dispositivo no regulamento, no decreto, que permite que ele seja concedido em qualquer hipótese de interesse nacional, né? Isso sugere que há uma liberdade plena para a concessão desse tipo de documento, quando na verdade não há, porque mesmo sendo um ato de natureza política, ele, numa república, ele precisa ser sempre justificado, né? E quem está utilizando, se está utilizando em razão de um interesse público, também precisa prestar satisfações do seu uso, né? Esse é o primeiro aspecto absolutamente relevante, é uma coisa da nossa cultura, da cultura brasileira, e que seguidamente nós estamos assistindo a uma construção jurídica que tem reforçado o aspecto de que não é só a utilização do bem público, do dinheiro público para o benefício próprio, que é repudiado pela sociedade, pelo próprio plano jurídico, mas também o uso das facilidades que um cargo público lhe permite e que servem objetivamente para cumprir uma função pública, né? E que, por vezes, em diversos eventos importantes da nossa história, são utilizados com o intuito pessoal ou com o intuito de dificultar uma investigação, né? Então, esse tipo de prática, ele precisa ser coibido. E a grande forma de se coibir é que o controle seja claro e transparente. E ele inicia-se exatamente pelo esclarecimento de quem está usando as prerrogativas sobre as razões pelas quais está utilizando a prerrogativa. Isso é fundamental em qualquer circunstância, para qualquer político, para qualquer partido. Todas as pessoas públicas que têm algum tipo de privilégio em função de sua atividade têm esse privilégio para cumprir uma missão e não para se beneficiar pessoalmente, né? Isso sem dizer de qualquer caso em concreto, mas para todas as circunstâncias. E este passaporte é um passaporte que tem em si um peso político muito grande que permite um trânsito muito facilitado de quem o utiliza. E ele, por essa razão, deve ser utilizado em função do cargo que lhe concedeu, que lhe conferiu isso, né? Daí a necessidade de fato, até do ponto de vista de cidadão e do discurso de integridade pública, que a justificativa sobre o uso desse documento seja claramente prestada, né? Já que a gente imagina que se ingressou no território estrangeiro em função de um cargo que viria a assumir num organismo internacional, né? Ele deveria ser justificado, então, por documentos atrelados a essa situação específica e não à condição pretérita de ministro, né? Então, reforço, não estou fazendo juízo, mas uma coisa toda a sociedade tem direito de ter esclarecido as razões e os esclarecimentos detalhados da razão pela qual deixou o país, ingressou em outro país, utilizando um passaporte que portava em razão de um cargo que já se sabia deixaria de ocupar exatamente no dia seguinte, né? Isso é muito importante, na minha percepção. Essa é a grande pergunta do dia, inclusive, doutor Saulo. Eu vou voltar nesse assunto com o senhor, mas antes a Thaís Arbex tem uma pergunta, nossa analista de política. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Thaís aqui. Essa possível indicação, essa já provável indicação do ministro ao Banco Mundial, a uma vaga ao Banco Mundial, ela em algum momento ela pode ser considerada obstrução de justiça, especificamente no inquérito das fake news, né? Cuja tendência é que ele permaneça sob o guarda-chuva do Supremo, mesmo perdendo o foro no outro caso.
Nesse contexto, isso pode ser considerado obstrução de justiça? Esse é um debate que nós precisamos fazer aqui com muita seriedade. Um inquérito policial por si, embora seja algo relevante na vida social, ele não serve para impedir o exercício de direitos, né, pelos cidadãos, né? Então, em tese, uma coisa e outra não teriam relação direta e abstrata, né? Não é porque há esse inquérito que ele não poderia assumir um cargo por indicação num organismo, tendo condições técnicas para tanto, né? No entanto, a gente já tem assistido em outros eventos e há uma polêmica, uma reflexão que realmente o país precisa fazer em âmbito jurídico, que é a interferência do Poder Judiciário, né, no juízo sobre as decisões políticas fundadas, né? Não é segredo para ninguém, nós tivemos aí uma anulação de nomeação para a Casa Civil do então ex-presidente Lula, né, numa circunstância muito semelhante, em que havia uma razão política para sua nomeação e o judiciário entendeu por bem anular o ato. Isso aconteceu seguidamente também no governo agora do presidente Jair Bolsonaro, nas nomeações envolvendo a Polícia Federal, né? E nós precisamos efetivamente encontrar o ponto de equilíbrio da intervenção, da interpretação do judiciário sobre os atos políticos, tanto a bem de um equilíbrio institucional, quanto também a bem do lançamento de uma cultura de respeito à República, né, à coisa pública, à legislação e, sobretudo, aos princípios, né, que são os princípios da finalidade, a razão pela qual um cargo existe, deve ser exercido, né? Esse debate é um debate complexo, profundo, que nós não podemos mais fugir, porque nós não podemos permitir que as pessoas utilizem as funções públicas que exercem para desfrutar de benefícios pessoais, ao mesmo tempo em que também não podemos conviver com uma interferência seguida e reiterada do Poder Judiciário nas decisões políticas, na definição de políticas públicas. Então, é um debate muito importante, né? Nesse caso, do ponto de vista abstrato, não há o que nos permita dizer essa nomeação é para que o ministro se excuse da ação penal que possa cair sobre ele, porque, desse ponto de vista, nós temos instrumentos de cooperação jurídica internacional que nos permitiriam solicitar aos Estados Unidos para enviar, seja por extradição, de volta esse cidadão que supostamente possa, né, tá aí condenado ou precisa comparecer para fins de instrução penal. Mas, do ponto de vista abstrato, por hora, não me parece possível fazer essa relação ainda. Doutor Saulo, eu quero, enquanto o nosso analista Fernando Molica vai entrando aqui com a gente já para fazer uma pergunta, eu quero falar sobre essa sua última fala aí. O senhor fala muito sobre esse tipo de prática precisa ser coibida. Que prática? Inclusive, o senhor cita aí a história do presidente Lula, que a gente viu, que foi nomeado para a Casa Civil, que teve a sua nomeação impetrada, também essa nomeação impedida pelo STF. E aí, essa prática que a gente costuma chamar, inclusive no Brasil, de patrimonialismo, que vem ao longo da nossa história, pessoas se utilizam da sua função pública para o seu proveito pessoal. Qual é a reflexão que os senhores, como professores, como agentes do direito, fazem para que essa prática cada dia mais seja banida da nossa história, porque é uma prática comum ao longo da história do Brasil? É uma prática que a gente assiste no dia a dia, ao presenciar uma imagem que todos já presenciamos, daquele veículo com a suposta placa oficial, em alta velocidade nas rodovias, andando nas faixas reservadas. Exato. Né? Isso é algo que tem que ser banido da nossa cultura social, jurídica e política. Né? E ela tem essas expressões mais altas, né? Do político que, tendo um cargo e tendo um motorista à disposição para desempenho de funções públicas, acaba alocando esse serviço em benefício da família, né? Esse tipo de prática, ele é objetivamente
precisa ser combatido e é uma questão judicial. Me parece ser uma questão judicial sobre a qual o Poder Judiciário pode e deve fazer o controle, sim, porque todos estão sob o manto da lei, né? Uma questão de legalidade. E as decisões que são discricionárias, né? Porque é preciso, porque há decisões políticas discricionárias, elas precisam ser sempre motivadas, de modo transparente, claro, né? Para que a população possa compreender a razão que determinou tal ou qual decisão, tal ou qual ato, porque este é o modo como nós podemos controlar, né? O que está sendo feito, se é ou não em prol dos interesses públicos ou na defesa de interesses particulares. Este é, talvez, a tônica do momento, o amadurecimento que a nossa nação precisa ter em todas as instâncias, né? Na mais alta, mais baixa. Não é só uma questão de usar dinheiro público, ou de desviar, ou de roubar, mas do modo como a função pública é apropriada e para o que ela serve. É isso. Saulo, você já falou sobre essa questão, mas eu queria insistir um pouco na pergunta. A partir desse entendimento que você explicou, a viagem de Weintraub, do ex-ministro, que é investigado nesses 2 inquéritos pelo Supremo, pode ser considerado uma fuga e em que aspecto? Bem, ele, de fato, me parece que, e essa é a função fundamental da imprensa, é fazer essas perguntas. E este cidadão, se beneficiando de condições, privilégios que a sua função pública lhe ofereceu, né? Se ele fez uma viagem que não tem relação com a sua posição de ministro de Estado, utilizando-se de prerrogativas que tinha como ministro de Estado, de fato, há alguma coisa que precisa ser esclarecida. Eu não tenho dúvida com você, eu estou nisso e precisa mesmo ser esclarecida. E, não havendo uma razão justificada, seja lá qual for a razão pessoal, ela já é comprometedora, né? Mas a gente precisa escutar aí o que o ex-ministro pode nos dizer, me parece. Bom, o Fernando Molica já está na tela e já está com a pergunta na ponta da língua. Molica, com você. Doutor Saulo, boa tarde. A gente não sabe, mas em tese, o ex-ministro Weintraub utilizou o seu passaporte diplomático para ingressar nos Estados Unidos. Ele agora deixou de ser ministro, né? Horas depois de entrar nos Estados Unidos, ele deixou de ser ministro. Então, eu pergunto, esse passaporte diplomático é cancelado automaticamente? Ele pode ficar nos Estados Unidos, tendo entrado com um passaporte diplomático e agora não ter mais esse passaporte? Como é que fica essa situação dele lá nos Estados Unidos? A questão do passaporte diplomático é muito interessante, porque, como eu já havia mencionado inicialmente, o decreto que regulamenta esse assunto, ele estabelece categorias que objetivamente têm acesso a esse passaporte, aos quais esse passaporte é concedido de modo já regulamentado, mas esse decreto ele tem um dispositivo que permite a concessão desse passaporte a qualquer um em razão de interesse público, né? E aqui nós entramos no campo da política, porque quem é que diz qual é o interesse público, né? É quem confere. Então, a priori, o passaporte não é sumariamente cancelado, né? Ele pode, inclusive, ser concedido a outras personalidades, a outras pessoas que não o ministro, né? Então, sob a justificativa, por exemplo, de que viajou exatamente para se encontrar com representantes do Banco Mundial ou para alguma missão nesse sentido, eventualmente, do ponto de vista do decreto, esse deslocamento poderia se justificar, mas é preciso que isso fique muito claro, né? E as razões pela qual a viagem foi feita assim, tão rapidamente, né, não pode servir, senão para um objetivo que esteja atrelado à concessão do passaporte. Mas essa situação precisa mesmo ser esclarecida. Bom, nós conversamos ao vivo aqui na CNN com o Saulo Stefanoni Ali, especialista em direito internacional, sobre a situação do ex-ministro Abraham Weintraub. Saulo, muito obrigada pela presença aqui na CNN. Um bom sábado para você. Foi um prazer.